Olá, seja muito bem-vindo ao módulo de admissão digital da Encycle. Muito bem, para contextualizar o que é a admissão digital pela Encycle. Basicamente é um link de contratação onde vai ser enviado para o e-mail desse futuro colaborador e lá ele vai fazer preenchimento de informações respectivas à admissão, desde informações pessoais como nome completo do pai, da mãe, cor, se possui filhos menores de 14 anos, as informações que manda-se para o social, até ele mandar documentos pertinentes ao processo de admissão. Então, tudo que for pertinente à admissão desse futuro colaborador, você consegue centralizar aí nesse link para trazer como informação para ele ou solicitar também algo. E como você utiliza? Então, já estou aqui dentro do módulo. Primeiramente, quando a gente entra no módulo de admissão digital, a primeira visualização é da dashboard. Então, aqui nós conseguimos acompanhar justamente as admissões que nós estamos fazendo. Nós conseguimos visualizar os nomes de quem nós estamos contratando, para quais cargos nós estamos contratando. Esse prazo é você quem estipula para ele, dizendo que até esta data ele precisa te encaminhar a documentação. E caso ele não te encaminhe a documentação na data que você solicitou, em status é onde você consegue acompanhar se estão atrasadas, se estão pendentes, se foram concluídas. No recebimento é onde você consegue também justamente acompanhar o recebimento das informações. Então, quando você passa o mouse, você visualiza todas as documentações que você pediu e as que ainda faltam ele anexar. E como que você inicia justamente essa contratação? Como que você manda esse link? Vindo em nova contratação. Muito bem, quando nós clicamos em nova contratação, a gente tem acesso à primeira telinha, que é do registro do colaborador. Então, aqui você precisa trazer algumas informações como o e-mail, o nome completo, CPF, data de nascimento, telefone e, se quiser, o nome social desse futuro colaborador. Lembrando que o e-mail é sempre importante que esteja correto, porque é através do e-mail que ele vai receber para começar a fazer o preenchimento. No corporativo é onde você vai especificar o prazo de envio de informações, bem como já informar a data de admissão. Então, aqui você especifica a data que ele vai precisar já começar no trabalho e especifica a data que justamente ele vai precisar te encaminhar, até esta data ele vai precisar te encaminhar as documentações e as informações. Isso é interessante porque ajuda ele a ter uma noção de prazo para poder se organizar, para te encaminhar tudo no prazo correto. Número de registro do colaborador é aquela famosa chapa, então se a empresa utilizar essa numeração interna, você pode colocar ela aqui. Vínculo de contratação, se nós estamos contratando para ser CLT, PJ, estagiário, enfim. Especificar já qual vai ser o setor, o cargo, o nível, o salário, se vai ser mensalista ou se vai ser horista, se vai trabalhar durante o dia ou durante a noite. E aqui abaixo um campo onde você pode descrever as atividades relacionadas ao cargo. Então é aqui que você vai colocar, por exemplo, que ele vai trabalhar de segunda a sexta, das 7 às 17, que precisa de disponibilidade para fazer horas extras ao sábado. Então é aqui onde você vai colocar todas as informações pertinentes ao cargo, que são X, Y, Z. E isso é interessante porque quando ele recebe esse link, ele faz o aceite dessa contratação. Então ele está ciente para qual cargo está sendo contratado, para qual salário está sendo contratado, quais as atividades pertinentes ao cargo. Então é bem interessante porque traz esse alinhamento para ele. Seguindo, nós temos o campo de mensagens de boas-vindas. Aqui é justamente onde você consegue felicitar e dar uma mensagem de boas-vindas para esse futuro colaborador. Abaixo, nós temos o campo de documentos necessários para a admissão, e é aqui onde você vai, então, sinalizar todos os documentos que você precisa que ele envie para você. No seu sistema, provavelmente já vem alguns documentos cadastrados, mas caso você precise de documentos específicos, é só clicar em gerenciar para cadastrar quantos você precisar.
Um pouco mais abaixo, nós temos o campo onde nós vamos falar sobre o agendamento do exame médico. Esse não é um campo obrigatório para disparo do link, mas você pode utilizar justamente para informar esse colaborador sobre quando ele vai precisar realizar o exame admissional dele. E aqui você tem duas formas de trabalhar. Então, caso você tenha uma guia de encaminhamento disponibilizada pela sua clínica de saúde ocupacional, esse é o campo onde você justamente consegue anexar. Se você não tiver, o sistema pode gerar uma para você. E é só vir então em gerenciar para cadastrar o nome, o endereço, as informações desta clínica. Por exemplo, eu tenho aqui 2 clínicas cadastradas. Esse é o campo onde eu visualizo e seleciono as clínicas que eu já cadastrei. Especifico o dia, o horário que ele vai realizar esse exame admissional. Especifico também, se eu quiser, quais exames ele vai precisar realizar nesse dia. E quando eu venho em pré-visualização, eu vejo justamente o que ele vai ver, que é esta guia de encaminhamento, contendo as informações da clínica como o endereço, as informações do meu colaborador e principalmente contendo as informações do dia e do horário que ele vai precisar realizar esse exame médico. Então, quando ele recebe esse documento, ele já está ciente que nesse dia e nesse horário ele precisa ir fazer o exame admissional. A segunda parte é sobre a cartinha de abertura de conta, e esse campo ele tem a mesma linha de raciocínio, não é um campo obrigatório, mas você pode utilizar para informar para esse colaborador justamente sobre como fazer a abertura de conta. E aqui você tem 2 formas de trabalhar também. Então, caso você tenha aí uma cartinha de abertura de conta, você pode utilizar esse campo de anexo para anexá-la. Caso você não tenha, o sistema também pode gerar uma para você. Então, só vir em gerenciar para cadastrar o nome, a agência, o endereço desse banco. Você pode cadastrar quantos você quiser. Eu, por exemplo, tenho já do Banco do Brasil cadastrado e vou selecionar ele. Quando eu venho em pré-visualização, justamente eu vejo que ele vai ver que é essa cartinha de solicitação de abertura de conta, contendo as informações da minha empresa, as informações da localização da agência, uma dica de documentos que normalmente é necessário levar para fazer esse processo de abertura de conta, contendo aqui as informações também de as informações de quem eu estou contratando. Então, quando ele recebe isso daqui, ele também está ciente que ele precisa cuidar, se atentar para fazer a abertura de conta dele. E a gente já está quase finalizando e nós vamos agora para o momento onde a gente pode enviar documentos para o contratado. Esse campo você pode enviar tanto os documentos pertinentes à contratação, como um contrato de trabalho, como você também pode enviar documentos que são informativos, como, por exemplo, se vocês contêm ali um informativo que fale sobre as condutas apropriadas e inapropriadas, as regras e os deveres dentro da empresa, ou digamos que você tenha um informativo que conte a história da empresa, que fale sobre a cultura, que fale sobre a visão, os valores, ou como eu mesmo citei, um documento pertinente à contratação. Esse campo você também pode ali solicitar a assinatura digital, mas atenção, verifica se esse serviço é disponível aí no seu pacote de contratação. Se vocês não tiverem o serviço de assinatura digital, entre em contato com a nossa equipe e a gente passa maiores informações. Perfeito, então é só você clicar aqui para selecionar o documento que você precisa. Vou selecionar um documento pessoal. Quando ele abre o documento, ele justamente pergunta se eu quero assinar digitalmente. Como eu falei, se vocês possuem esse serviço, você pode ativar a flagzinha para configurar o modal de assinatura. Então, só clicar e especificar onde você precisa que esse documento seja assinado. Se você não requerer assinatura, não tem problema, é só você anexar aqui os documentos que você quer enviar para esse futuro colaborador. Por último, nós chegamos nas perguntinhas pertinentes à admissão. E aqui é onde você pode cadastrar
todas as perguntas que você já faz nesse processo de admissão. Exemplo, pode perguntar se ele vai precisar de vale transporte. Se a empresa fornece uniforme, pode perguntar se ele, qual é o tamanho da camiseta, qual que é o tamanho da calça, o tamanho da bota de segurança, enfim. Então, aqui onde você vai centralizar todas as perguntinhas que você já faz no processo de admissão, aqui onde você vai cadastrar todas elas. E então vai selecioná-las para que então essas perguntinhas possam ir para esse colaborador, para que então ele responda. Perfeito! Pedimos o que nós precisávamos pedir, colocamos o que a gente precisava colocar para esse colaborador de informação e então a gente vai clicar em salvar para que então isso seja enviado como um link para esse futuro colaborador começar o preenchimento das informações. E aí, como eu falei, é enviado para o e-mail dele, onde lá ele vai fazer o cadastro na Incycle e vai começar a fazer o preenchimento das informações pertinentes à admissão. Lembra que eu falei que na dashboard é onde a gente acompanha as admissões? Então, justamente, quando você clicou em salvar, ele vai vir para cá para você acompanhar esse processo de admissão desse colaborador. Eu vou clicar, por exemplo, no nomezinho de alguém que a gente está ali contratando. Perfeito. Quando eu clico no nome da pessoa que a gente está contratando, eu consigo visualizar os dados da vaga, que são as informações que eu mesmo coloquei, como qual é o cargo e o salário. Os dados pessoais que ele foi me preenchendo ou ainda está preenchendo, como eu disse, ele vai preencher informações como o nome completo do pai, da mãe, cor, se possui filhos menores de 14 anos. E se você precisar, você também pode exportar essas informações para dentro de uma planilhinha em Excel lá fora. Na abinha de documentos é onde você consegue visualizar todos os documentos que você solicitou, os que ele já te enviou e os que ainda estão pendentes de serem enviados. Você pode baixar todos esses documentos de uma vez, como também solicitar um documento. Então, suponhamos que no momento que você estava lá iniciando uma nova contratação, e aí depois clicou em salvar, disparou esse link, e aí, poxa, você lembrou que para essa admissão em específico, você precisa de um documento específico. Não tem problema, mesmo que o link já tenha sido enviado, ainda assim você pode solicitar documentos. Então, pode solicitar os documentos normalmente e eles vão ser acrescidos ali na lista de documentos que ele precisa te entregar. Nos 3 pontinhos, você pode baixar, visualizar ou até mesmo rejeitar esse documento. Então, suponhamos que seja um documento que está vencido ou uma foto que não está nítida, você pode rejeitar e justamente especificar o motivo da rejeição. Abaixo, você tem um campo para enviar documentos também. Então, suponhamos que você, então, tem os documentos dele, mandou para sua contabilidade, elaborou ali o contrato de trabalho agora. E então, você vai agora enviar justamente esse contrato de trabalho. Se você tem a assinatura digital, você quer mandar para ele assinar digitalmente. Perfeito, você pode clicar em enviar documentos, justamente colocar o documento que você precisa, solicitar a assinatura digital, se ali você requerer, e assim você pode enviar o documento mesmo que o link já tenha sido enviado para ele. Na aba de perguntas é onde você visualiza todas as perguntas e respostas que ele foi ali respondendo para você. Ao lado, nós temos 2 botãozinhos. O botão de encerrar o processo, ou seja, se a empresa declinou com esse processo, declinou com essa contratação, ou se o candidato desistiu, ou justamente clicar em contratar, para que então todas essas informações que ele preencheu, as informações pertinentes à contratação, todos os documentos, tudo isso possa ir lá para o departamento pessoal para você então fazer a gestão desse colaborador. Aqui ao lado nós também temos 2 botãozinhos. O botãozinho de clipe, ele copia o link. Então, suponhamos que o colaborador está falando que não está recebendo o link ou que o e-mail dele está cheio, por isso não está chegando nada. Você pode copiar o link para enviar para ele pelo WhatsApp, por exemplo. No botãozinho de sininho é onde você consegue disparar uma mensagem aí de notificação. Então, por exemplo, digamos que ele está demorando para preencher as informações, você está com pressa nessa admissão, você justamente pode aqui então clicar e mandar uma mensagem aí de alerta para ele se atentar.
Em configurações, nós conseguimos justamente visualizar as configurações e padronizar algumas mensagens, como, por exemplo, padronizar a mensagem de boas-vindas. Então, se aqui você padronizar uma mensagem, todas as vezes que você iniciar uma nova contratação, justamente você vai, então, ter a mesma mensagem, sem a necessidade de ficar ali preenchendo várias vezes. Cadastro de e-mail. Todas as vezes que esse colaborador anexar informação, preencher alguma informação, você pode ser atualizada por e-mail. E para isso, basta então você aqui cadastrar o e-mail que você deseja. Cadastros de bancos, cadastros de clínicas, cadastro de perguntinhas. Aqui é justamente o campo onde você consegue cadastrar quantos bancos, clínicas e perguntas você deseja, para que então sempre que você iniciar uma nova contratação, seja mais ali assertivo. Perfeito! E então, esse é o módulo de admissão digital pela Encycle. Foi um prazer. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente através do nosso suporte.